Olá, pessoal, bom dia a todos. Estamos iniciando aqui a primeira jornada digital de 2026 aqui pela ANAP. Para quem não me conhece, meu nome é Alex Vieira, sou CIO do HCore e também tenho trabalhado como futurista em saúde, tentando prever algumas coisas que a gente pode agregar para o nosso segmento, para o nosso mercado. E isso, né, tem muito em comum ao que a gente vai discutir hoje, né? Nós teremos hoje uma discussão muito bacana sobre inteligência artificial aplicada à assistência, prevendo a clínica e também gerando eficiência operacional, né? Os nossos hospitais, o nosso segmento de saúde, ele precisa cada vez mais da imersão de tecnologia para apoiar de fato como que nós avançaremos ao decorrer do tempo, gerando maior eficiência para as nossas operações, gerando cada vez mais sustentabilidade, tendo tecnologia apoiando a tudo isso e para que a gente consiga ter uma discussão muito bacana. Hoje nós temos o apoio da ZG Soluções para essa jornada digital que se inicia hoje, né? Primeira jornada de 2026. E 2026 é um ano muito bacana também para a ANAP, né? A ANAP completa 25 anos de história, né? 25 anos é muito tempo, né? Eu lembro, 25 anos atrás, eu estava na escola ainda, né? E a ANAP já estava construindo história e apoiando o segmento de saúde a cada vez mais ter potência, a cada vez mais ter discussões como essa, que avançam o modelo de saúde e melhoram cada vez mais a saúde da população como um todo. Então, eu gostaria de convidar a vocês a assistir agora um vídeo muito especial que mostra como que está sendo planejado o ano de 2026, esses 25 anos de ANAP, e espero que todos gostem aí do planejamento. Muito legal, né? Tem muita coisa bacana aí no ano de 2026 para comemorar esses 25 anos da ANAP. Estou ansioso já para participar de todas essas iniciativas. E hoje, mais uma vez, iniciando o ano de 2026 nessa nossa jornada para falar de eficiência, para falar de inteligência artificial, para mostrar como tudo isso, em conjunto, apoia o negócio de saúde, melhora a clínica, apoia os pacientes. Eu tenho 3 convidados que são referência no segmento de saúde e que vão ajudar a gente aqui nessa apresentação e nessa discussão. Queria começar convidando a Elizabeth Mitsui, que é diretora assistencial e de experiência do paciente dos hospitais da Rede América. Seja bem-vinda, Elizabeth. Oi, Alex, muito obrigada. Quero agradecer mais uma vez à ANAP pela oportunidade de participar de uma mesa tão especial. Acho que um tema, né, que deixou de ser futuro, agora é presente. Então, falar um pouquinho aqui de inteligência artificial na assistência, pensando aqui em previsibilidade, em gestão operacional, impacto, né, em fluxo, jornada, custos, experiência do paciente e, claro, na tomada de decisão aqui baseada em dados. E hoje, nesse cenário totalmente desafiador, né, quando a gente faz essa analogia de toda a mudança que a gente está vivendo aqui, nesse mundo revolucionário, né, da inteligência artificial, temos também no paralelo pressões simultâneas, né? Então, o mercado da saúde, a gente vê aí uma complexidade assistencial cada vez maior, né? Pacientes com acesso a tecnologias, a informação, então isso exige uma atenção maior dos nossos profissionais, além dessa pressão crescente aí por eficiência, né? Hoje o mercado da saúde está um mercado complexo, muito competitivo, e a gente naturalmente tem que pensar em alternativas aqui,
pensando na sustentabilidade financeira, que é o que vai equilibrar aqui os nossos resultados. E aí a gente não pode deixar de lembrar, né, que as nossas equipes estão se sentindo cada vez mais sobrecarregadas com toda essa mudança de cenário. E aí a gente tem que pensar como a tecnologia pode nos ajudar e trazer valor real, né? Valor que impacta. E hoje eu trouxe um case que impacta justamente esse cenário, né? O cenário assistencial. Vou trazer aqui com muito orgulho, porque eu sou enfermeira, então eu sei o quanto essa solução ela resolve, né, grande parte aqui dos nossos processos burocráticos. E aí, antes de começar aqui a falar especificamente do meu case ou da ferramenta, eu abro com uma pergunta. Quanto das demandas que chegam até a enfermagem são de fato assistencial? Essa resposta ela é simples, né, mas ela costuma surpreender. 80% ou mais das demandas que são direcionadas hoje para o time de enfermagem não são da enfermagem, não são demandas assistenciais e nem demandas clínicas. Normalmente, elas são pedidos de hotelaria, de nutrição, manutenção, dúvidas em gerais, dúvidas administrativas, questão logística. E a enfermagem sempre está nesse front para fazer essa intermediação. Isso já é cultural, né? O paciente, ele aperta a campainha, a enfermagem vai lá no quarto, ouve o pedido e direciona para a área de apoio. E claro que isso é uma das questões que acaba sobrecarregando a enfermagem, porque desfoca daquilo que realmente importa, daquele valor agregado, que é o cuidado, né? A atenção, tá ali com o paciente, acolhendo e resolvendo especificamente, né, toda essa questão da jornada do cuidado. E aí, aonde entra aqui o meu case? Eu vou falar um pouquinho de uma ferramenta, que é o Rubox. Essa ferramenta a gente tem hoje na metade dos nossos hospitais. Eu estou representando aqui a Rede Américas, que hoje é composta por 25 hospitais, e a gente tem uma ferramenta implantada em mais de 2.000 leitos. E essa ferramenta, ela ajuda justamente a reorganizar essa lógica operacional do hospital. E aí, qualquer necessidade que o paciente tenha em relação à hotelaria, limpeza, manutenção ou queixas em geral, ele acessa pelo celular por meio de um QR Code, ele tem ali um template que ele vai simplesmente clicar ou enviar uma mensagem de texto e essa demanda ela vai ser direcionada diretamente para esse setor. Então, a enfermagem fica isenta do processo que não tem relação direta com a sua atividade. E isso acaba redistribuindo aí as atividades, né, e direcionando especificamente para as áreas que são responsáveis. Esse sistema direciona de forma automática toda essa demanda. E aí, gente, pasmem, hoje a gente tem mais de 1,5 milhão de pedidos, né, isso considerando só o último ano, e 83% dessas demandas não são da enfermagem. Então, imaginem aqui, de cada 100 pedidos, de cada 100 demandas do nosso paciente, somente 17 é direcionado para a enfermagem. As outras 83 demandas são distribuídas entre as áreas de apoio. Então, olha que maravilha, gente. A gente está falando de uma comunicação estruturada entre as áreas, porque tem um registro. Eu consigo monitorar ali os SLAs, quanto tempo cada área está demorando para resolver aquela demanda, quanto tempo ele demorou para levar um cobertor, quanto tempo a nutrição demorou para levar uma água no quarto, e assim por diante. E aí eu consigo, inclusive, fazer análise, né, dessas mensagens, entender onde tem gargalos, colocar alertas, né, em relação a atraso. Então, eu faço uma parametrização do que eu desejo em relação àquela ferramenta
Inclusive, ela nos auxilia no giro de leito orquestrado. Então, imaginem lá, o paciente teve alta, a gente tem toda uma sequência aqui, né, de manutenção, limpeza, hotelaria e às vezes enfermagem, né, ali como para finalizar todo essa fluidez aqui da liberação do quarto. Então, a gente consegue, de forma automatizada, disparar aqui lembretes, né, para essas áreas fazerem todo esse giro aí de forma harmônica. E isso é muito legal, gente, porque os fluxos, eles deixam de ser informais, né? Não tem mais aquela questão de ligar em algum lugar, anotar ali no papel a hora com quem eu falei e o paciente chamar de novo porque não foi atendido. Porque todo esse processo, ele passa a ser rastreável, né? Eu consigo mensurar, eu consigo ver e ajustar ali escalas, e tudo isso fica de uma forma muito otimizada. E aí isso muda totalmente a dinâmica do hospital. E aí, gente, como eu disse, a gente hoje tem um ativo que ele é muito importante, que são os dados, né? A gente sabe que a inteligência artificial, para ela ter um grau de fidelidade, né, e de impacto ali, e que a gente tenha resultados mais claros e definidos, quanto maior o volume de dados, melhor essa análise desses algoritmos. Então, com 1,5 milhão de dados, a gente consegue ter uma visão totalmente direcionada para aquelas ações que a gente precisa intervir, né? Então, em pontos mais estratégicos. E uma coisa que é interessante é que, como a gente tem campos abertos, 43% dos pacientes fazem alguma recomendação ou colocam algum tipo ali de observação. E a gente hoje, através de inteligência artificial, consegue, por meio de algoritmos, fazer leitura por linguagem natural e dali gerar várias iniciativas. E essa leitura, ela acaba impactando 3 grandes áreas aqui que tem tudo a ver quando a gente fala em inteligência artificial, que é melhorar a qualidade e segurança do nosso paciente, melhorar a experiência do nosso paciente e, claro, de forma mais tangível também melhorar a eficiência operacional. E aí eu vou dar um pouquinho de exemplo em relação a essas entregas, né? Então, quando a gente fala em qualidade assistencial, por exemplo, o paciente, ele pode escrever ali em campo aberto, de repente, eu estou com muita dor. Passa um tempo, ele escreve, a dor está piorando. E isso, quando está de forma integrada ou interoperável junto com o nosso sistema, essa análise de algoritmos já faz uma análise destas frases e ela associa, por exemplo, com uma prescrição, ou ela pode imediatamente acionar a enfermagem e num ciclo ali que ela faz priorizações, acaba direcionando rapidamente a enfermagem para resolver essa questão. E isso traz inúmeros benefícios, né? Porque nada mais é do que um sinal de alerta, né? O paciente não deveria estar piorando a dor, por exemplo. E esse processo de linguagem natural, a gente consegue ler em tempo real. Então, essa interpretação de contexto, é possível cruzar esses dados com o prontuário, e isso vai sendo priorizado de forma automatizada e gerando esses alertas. Então, isso é uma priorização inteligente. É a previsibilidade clínica, né, e assistencial, que é o que a gente tanto almeja. Quando a gente fala de experiência do paciente, nesses campos abertos, o paciente pode fazer várias recomendações ali, ou pode ter dúvidas recorrentes, pode fazer alguma sinalização de insegurança, ou de repente que não gostou de determinado alimento. E aí a inteligência artificial, ela consegue identificar padrões de insatisfação e antes que isso vire uma reclamação formal. Então, a gente consegue intervir, né, então, naquela dor do paciente de forma imediata e claro, né, que trazer ali um processo
ou uma jornada de internação mais fluida, e muitas vezes ter um desfecho melhor para esse paciente, né? E claro que no fim de tudo isso, promover uma retenção desse paciente, né? É uma postura muito mais proativa do que reativa, né? Então a gente não espera o paciente sair ali de alta para a gente intervir ali naquele processo. E eu, especificamente, que além de cuidar da assistência, né, cuido da área de experiência do paciente, isso para a gente foi transformacional, assim, a gente conseguiu ter várias visões muito mais detalhadas, de forma individualizada, de cada um desses pacientes. E aí, por fim, né, eu acho que aqui o que é mais concreto, né, trazendo uma visão ou algumas experiências aqui em relação à eficiência operacional. Esse sistema, ele traz ganhos diretos. Então, hoje, a gente consegue identificar picos de demandas. Então, se porventura a gente tem horários que têm pedidos maiores ali, ou um volume maior de enxoval ou de hotelaria, a inteligência artificial faz análise dessa curva de calor e ela nos dá inputs até 15 horas com antecedência para a gente se reorganizar. Então, a gente consegue se reorganizar do ponto de vista operacional, de repente eu preciso providenciar lá um volume maior de cobertor que seja, e eu consigo fazer uma previsão da escala. Então, eu deixo de gerar, por exemplo, hora extra, ou eu posso reorganizar a minha escala a partir daqueles momentos que a gente tem um volume maior de demanda. E aí eu ajusto ali, né? Tenho uma menor concentração de profissionais em determinados horários e em outros uma maior concentração. E isso é maravilhoso, né, gente? Porque acaba gerando ali uma visão operacional que traz, na prática, resultados tangíveis. E aí, eu consigo ter uma predição de custo, né? Eu consigo fazer análises aqui preditivas a partir de todo esse histórico que foi sendo formado. E a inteligência artificial acaba dando para a gente direcionamentos muito claros, né, de ajustes de escala, de antecipação de tarefas e automações seletivas, né? Então eu consigo também trazer aquilo que é prioritário. E aí, como a gente tem o sistema em vários hospitais, a gente consegue olhar enquanto rede aquilo que deu super certo em um lugar e a gente consegue estabelecer padrões, né, entre esses hospitais, porque no fim o que a gente quer é isso, né, que o paciente circule em todos os nossos hospitais e sinta como se estivesse no mesmo hospital. Então eu consigo replicar essas boas práticas, reduzir variabilidade e ainda ganhar escala aí de eficiência. E aí, para fechar aqui o tema, gente, eu acho que a gente tem aqui uma gestão muito mais segura, muito mais assertiva, porque a gente chegou num ponto de maturidade após quase 3 anos, né, do primeiro desenvolvimento, ali do primeiro contato. Eu tive o prazer e a oportunidade de participar dessa construção, né, da ferramenta em um dos nossos hospitais, que foi no Hospital Santa Paula. Começamos com um piloto bem pequeno e a gente foi ampliando e deixando essa ferramenta hoje bem robusta. Então, hoje a gente sabe que a combinação de alguns fatores trazem esse resultado, né? Então, claro, ao longo desses quase 3 anos, a gente teve uma maturidade muito grande aí dos modelos de inteligência artificial, permitindo aí essas análises de algoritmos e gerando aí insights bem relevantes. E também esse volume de dados que hoje a gente tem nos trouxe também um direcionamento muito mais assertivo. E aí, gente, eu tenho muito orgulho aqui de falar, porque, assim, o principal, né, claro que aqui defendendo a minha sardinha, é que a gente devolve tempo de qualidade para a nossa enfermagem, né? Então,
priorizando aqui o cuidado, o acolhimento, né? E deixando realmente esse tempo para trazer uma jornada segura para esse nosso paciente. Então, pessoal, acho que fico aberta no final para perguntas, e esse é o case que hoje eu quis trazer aqui, que une estratégia e cuidado, e ainda tem uma eficiência operacional. Muito obrigada. Muito obrigado, Mitsui. Né, tem várias perguntas que foram chegando aqui ao longo da sua apresentação, né, que a gente vai concentrar no final, porque vamos escutar os colegas agora também com os temas que eles trouxeram para a gente poder discutir. E, aproveitando isso, eu gostaria de convidar a Marta Oliveira, que é CEO da Laço Saúde, também para contribuir aqui com a gente. Seja bem-vinda, Marta. Oi, gente, bom dia. Obrigada, Alex. Queria agradecer aí também o convite da NAP para estar aqui de novo com vocês. Bom, é um tema que eu amo há muitos anos, que eu tento estudar, né? E aí eu tenho feito algumas imersões, né? Tentado entender um pouco o que o mundo está também olhando para isso, falando sobre isso. Então, uma das coisas que eu já entendi, né, e que a gente vai conviver com isso muito fortemente, é que a inteligência artificial ela vai virar um commodity. Ela já é um commodity, né, gente? Então, assim, ter inteligências artificiais específicas para fazer uma coisa, fazer outra coisa, isso vai ser cada vez mais comum, vai ser a nossa realidade, né? Dizem que a gente nem vai imaginar mais a nossa vida sem isso, né? Hoje a gente não se imagina mais sem o Google, né? A gente fala, dá uma gugada, né? Esse dá uma gugada também não vai mais existir, né? Então, a gente vai se transformando e a gente vai introduzindo a tecnologia na nossa vida de uma forma muito natural. E isso vai acontecer. O que todo mundo está entendendo, que talvez, por exemplo, a China já tenha entendido de uma forma mais rápida, é que cada instituição vai ter que ter o seu gerenciador ou integrador de IAs, né? Então, você vai ter uma IA para isso, uma IA para aquilo, uma IA que faz aquilo outro, e para minha instituição, eu junto isso tudo no integrador de IAs. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu acho que me remeteu muito àquela ideia do barramento, né? Você está trazendo dados de formas muito diferentes, jogando tudo num barramento, e aquele barramento resolveria a tua padronização, ou a falta de padronização, ou as linguagens, né? Então, eu imagino alguma coisa muito nesse sentido, né? Que a gente vai viver numa forma muito próxima. E aí, olhando para a minha instituição, né, para a minha empresa, para vocês entenderem, ela é uma empresa de cuidado ao envelhecimento, né? Então, meu foco é trabalhar com idosos, né? E a gente tem um preconceito muito grande com relação a idosos e tecnologia. E se a gente for parar para pensar, idosos e IA parece uma coisa incompatível, né? Mas isso é uma coisa para a gente, né? A gente é que tem que vivenciar esse preconceito, porque a realidade ela é muito diferente. Então, tudo depende na tecnologia, tudo depende de como você apresenta essa tecnologia, de como essa tecnologia está disponível e de o quão fácil e faz sentido ou não faz sentido eu usar aquela tecnologia. Se a tecnologia é fácil e ela faz sentido para mim, ela agrega valor, eu vou usar. Né? E essa tecnologia ela vai ter validade, ela vai ser utilizada independente de regras, regulações, regulamentos, enfim, né? E agências reguladoras, que é outro mundo que eu vivi muito. Então, se a tecnologia faz sentido e é fácil, ela é usada, e isso se comprova também dentro do próprio envelhecimento, né? Então, o que eu trouxe aí para falar um pouquinho para vocês? Eu acho que a primeira coisa, o tema, né, desse webinar, que é a eficiência operacional, previsibilidade clínica, ela está muito clara, né? Que a gente vai ter o uso e a gente vai conseguir usar isso cada vez mais, né? Eu visitei recentemente a China e lá são 1,4 bi de pessoas, né? Se a gente não tiver espaço para usar muito rápido e sem preconceito à tecnologia, o que acontece é não ter acesso,
né? Então, as pessoas usam sim IA para fazer diagnóstico, para prescrever, e as pessoas estão tratadas 100% por IA. Porque o não fazer isso significa não dar acesso, né? A gente tem uma situação diferente, né? Não só culturalmente, mas também de acesso no Brasil. Mas eu não tenho dúvida que a gente vai facilitar e melhorar a qualidade do que a gente faz. Talvez a gente tenha falado muito pouco sobre isso, né? Então eu vou trazer aqui 2 exemplos de coisas que a gente tem usado e depois eu vou voltar na ideia do integrador de IAs, né? Então, a primeira é que, assim, o mundo inteiro está falando que a gente vai ter um movimento do que a gente conhece hoje como saúde, né? Que a tecnologia, ela vai permitir esse deslocamento dos locos de cuidado, né? Eu não vou precisar sair, eu não vou precisar me deslocar da onde eu estou para ter acesso à saúde, né? Isso já é uma realidade, eu acho que ninguém mais questiona isso, né? E em cima disso, a gente começou a trazer algumas tecnologias para o Brasil, e eu acho que isso é legal, porque às vezes a gente desenvolver uma tecnologia do zero, ela é muito custosa, ela leva tempo, e fora a gente já tem muito mais coisa, então você traduzir, validar, ou às vezes adaptar para o seu meio é muito mais rápido. Então, a gente hoje utiliza uma IA, por exemplo, que eu acho que outras instituições aqui devem utilizar para fazer telemetria facial, né? Então, pela câmera do celular ou do computador, 30 segundos, você lê a face dessa pessoa e você consegue aferir, por exemplo, pressão arterial, né? Qual a importância disso? A importância disso é que eu preciso testar essa tecnologia. Então, o que eu fiz aqui no Brasil? Eu validei, né? Eu trouxe para cá e fiz uma validação de verdade, um estudo em uma parcela da minha população, acompanhando durante um tempo, comparando com o padrão ouro, né? Comparando com o método que ele usava em casa. Então, a gente viu, comprovou que ela é muito semelhante ao padrão ouro, que seria a minha enfermeira medindo isso, né? Com um aparelho validado, né, e testado, e eu medindo com o mesmo aparelho que o paciente tem em casa, desses que ele compra em farmácia, né, que a telemetria se mostrou muito melhor do que o aparelhinho que ele usa em casa, né? Então, quando você começa a mostrar para a pessoa que aquilo ali tem validade, que é interessante, que ele vai fazer olhando para o celular, que é uma coisa que está na mão dele o dia inteiro, né? Que vai levar 30 segundos, que aquilo ali já vai fazer a curva para ele, que ele não vai precisar anotar, aquilo ali começa a fazer parte do dia dele. Isso sozinho, isolado, é uma coisa. Outra coisa é isso integrado, né? Isso integrado no meu prontuário, isso integrado num alerta para enfermagem, isso integrado no sistema de monitoramento, enfim. É essa ideia de como eu uso e integro todas as tecnologias que a gente precisa muito rapidamente pensar, porque a gente vai ter uma enxurrada de tecnologia que a gente nem sabe direito como é que a gente vai usar, né? E vai ser muito barato e muito rápido, né? Eu acho que essa ideia do barato e rápido é que a gente precisa aí efetivamente processar e entender. Mas o mais legal sobre eficiência operacional é o segundo case que a gente tem, que é o futuro um pouco do que eu acredito aí para dentro de hospital e para fora também. Vocês já devem ter visto também aquela tecnologia onde eu não preciso mais entrar o dado no prontuário, a pessoa fala e pela voz o prontuário vai sendo preenchido, né? A gente está usando uma tecnologia dessa, aonde não só ela capta a consulta entre os dois, né, entre o médico e o paciente, ou o enfermeiro e o paciente, mas a gente tem a oportunidade de treinar a SA para a minha prática. Então, os meus protocolos, os meus indicadores, os meus decisores clínicos são imputados ali dentro, né? E eu consigo não somente jogar esse dado no prontuário, mas também fazer com que inputs para aquele profissional sejam dados no momento da consulta. Então,
vocês todos devem viver de alguma forma o mesmo problema que a gente vive no extra-hospitalar, que é a qualidade profissional, né? Mesmo a gente investindo muito dinheiro, a gente sabe que com a quantidade de universidades que a gente tem, isso não vai melhorar, isso só vai piorar, né? E aí eu estou falando de todos os profissionais, médico, fisioterapeuta, enfermeiro, enfim. E a gente precisa, de alguma forma, ajudar esses profissionais a não cometer erros, né? Então, uma coisa é eu capacitá-los, que é um processo super importante, que não vai parar nunca, mas que é de médio e longo prazo, mas eu preciso também fazer com que esses profissionais tenham uma ajuda automática a partir do que eu imputei. Então, essa tecnologia permite que no final da consulta ou no meio da consulta, esse profissional olhe para a tela e veja o que ele esqueceu, dicas do que ele pode perguntar a mais para ter uma leitura clínica melhor, orientações que ele esqueceu de dar e que ele podia estar dando para esse paciente em cima de tudo que foi relatado ali naquela consulta. Então, antes da gente chegar no nível cultural, onde a gente possa entender que a IA, populacionalmente, ela vai poder fazer muito pela prática médica, né? E aí é óbvio que o caso individual ele vai continuar sendo individual, o que a gente está falando aqui é a nível populacional, né? Antes da gente chegar nesse lugar, que a gente vai ter que trabalhar a cultura, a gente vai ter que trabalhar um monte de coisa, a gente pode sim dar um apoio a essa eficiência operacional e eficiência clínica dentro das instituições. E aí vou voltar para a minha fala inicial, que é, imagina eu integrando tudo, né? Então, hoje, o grande trabalho que a gente está fazendo aqui é a construção, eu vou usar um nome, né, só para a gente ter uma ideia, dessa IA das IAs, né? Como é que eu pego e crio a minha IA, que vai ser a integradora de todas essas IAs que eu tenho embaixo. Então, eu acho que a partir do ano que vem a gente vai de verdade começar a viver essa era de entender que eu vou ter uma IA mãe, várias IAs filhotinhas, e eu vou precisar trabalhar isso tudo dentro de uma outra lógica, dentro de um outro mundo aí, em relação não só à eficiência operacional, mas também à eficiência clínica. Bom, Alex, eu acho que era um pouco essas pitadas aí nos primeiros 10 minutos que a gente tinha combinado, e aí eu deixo aí para a gente discutir mais também durante as perguntas. Muito bom, Marta. Eu acho que você trouxe pontos bem interessantes, né, de como a tecnologia vem apoiando ali e como que esse mundo louco que a gente está evoluindo também necessita cada vez mais de implementação de dados, tecnologia, inteligência artificial, enfim, vamos discutir muito ainda sobre isso. E eu gostaria de chamar agora o Linus Facina, que é gerente médico do Hospital Vila Santa Catarina, Einstein Hospital Israelita, para poder contribuir aqui com a gente também com a sua visão. Estamos entrando na maior transformação da história da saúde. A inteligência artificial deixa de ser promessa e passa a ser infraestrutura essencial do cuidado. Na assistência, algoritmos preditivos antecipam deteriorações clínicas, reduzem eventos adversos e apoiam decisões médicas mais seguras, personalizadas e baseadas em dados em tempo real. Na operação, a IA otimiza agendas cirúrgicas, prevê demanda de leitos, reduz tempos de espera e aumenta a produtividade das equipes, permitindo que profissionais dediquem mais tempo ao que realmente importa, o paciente. O verdadeiro impacto não é apenas tecnológico, é humano. Menos burocracia, mais cuidado, menos desperdício, mais valor em saúde. O futuro dos sistemas de saúde não será definido por quem tem mais tecnologia, mas por quem consegue integrar inteligência artificial, liderança clínica e propósito assistencial para cuidar melhor de cada vida. Obrigado, Alex, a todo o grupo da ANAP, né, pelo convite de estar participando aqui desse evento hoje, né? E eu vou assumir aqui hoje, não apenas meu papel como gestor de saúde junto
ao Hospital Israelita Albert Einstein, né? Junto ao Einstein, a gente também tem outras oportunidades. Então, eu vou colocar um pouco o meu chapéu acadêmico para trazer algumas provocações, principalmente no uso da IA. E a primeira provocação que eu fiz a vocês, na verdade, foi esse vídeo. Não era eu. Na verdade, esse vídeo foi criado utilizando completamente inteligência artificial, com todo o conteúdo dele e o avatar também, obviamente, com algumas informações que a gente passa, algumas fotos que a gente tira e algumas gravações de voz com algumas palavras certas, geram esse avatar. E é esse mundo que nós estamos entrando. Em algum determinado momento, é bem possível que você terá o seu avatar, e o seu avatar será encaminhado para uma unidade hospitalar, possivelmente virtual, e esta unidade virtual irá examinar o seu avatar, e nesse momento ela encaminhará para o seu avatar quais são as terapêuticas indicadas, e você receberá isso possivelmente na sua casa, ou aonde você estiver de férias, onde você estiver trabalhando, e esse é um mundo de saúde que a gente está construindo para o futuro. É uma visão futurística do presente, não é do futuro tão distante, e o que a gente traz nas falas muito fortes da Elizabeth, tanto quanto da Marta, é já entender que as promessas, né, da inteligência artificial, que eram a produtividade clínica e operacional, já são realidade. Então, a gente já pode estar aprendendo a trabalhar com essa eficiência operacional e assistencial. O que a gente precisa lembrar é que o que a gente ganha de fato, o que a gente está ganhando de fato não são algoritmos apenas, não são apenas automações robóticas, não são apenas ganhos mecânicos ou ganhos processuais. O que de fato a gente está trabalhando e ganhando aqui hoje é aquilo que a gente chama de automação cognitiva. E a automação cognitiva é o exercício do seu conhecimento, entendendo e analisando de uma forma muito rápida, ao se utilizar uma inteligência artificial, o conhecimento e aquilo que você tem de dados técnicos. Nessa maneira, é importante que a gente entenda que você, como ser humano, não será substituído. Isso, na realidade, é uma falácia. O que nós estamos entendendo hoje da inteligência artificial é que a velocidade com que ela prediz, a velocidade com que ela traz preventivamente alguns dados para nós, gera estímulos cada vez mais rápidos e potencializa a velocidade, inclusive, do seu cérebro, como ser humano, de dar respostas muito mais rápidas e interligações. E eu convido vocês a fazerem um exercício muito simples depois. Peguem algum tema qualquer, que seja da área de saúde ou não, joguem em 3 ou 4 inteligências artificiais e acompanhem a velocidade de resolução delas e tente, ao mesmo tempo, trazer a sua construção cerebral para a validação desses dados. Se você fizer isso durante um intervalo de 5 dias, você irá perceber que o que está acontecendo já com alguns seres humanos não é apenas a desintegração do pensamento humano, é o contrário. Você passará a ter uma velocidade intelectual muito mais rápida e você precisará utilizar toda a sua capacidade mental para trabalhar com a inteligência artificial. É óbvio que nos modelos que a gente trouxe aqui hoje como exemplos, tanto da Elizabeth quanto da Marta, como também teríamos alguns exemplos, por exemplo, no Einstein, a gente tem hoje um acompanhamento histórico do nosso paciente, em que ele traz um timeline do seu acompanhamento desde que entrou em nosso sistema até hoje, e que começa a permitir alguns fatores preditivos para algumas determinadas situações, é uma situação bastante conhecida, hoje aplicável dentro do nosso sistema, que em breve poderá ser aplicado em outro sistema. Mas isso me traz um tema importante. Será que estamos maduros o suficiente para trabalhar principalmente aquilo que se chama de interoperabilidade? A interoperabilidade significa que alguém está se preparando para criar a operação de saúde com a capacidade de armazenamento de dados em uma única nuvem e não mais em nuvens dispersas que pertencem a cada empresa ou a cada unidade de saúde, a cada hospital, a cada membro da ANAP. A ideia hoje, caso vocês não tenham notado, é um movimento muito claro do governo em busca de que a saúde digital ela tem um pertencimento e uma plataforma muito semelhante ao que os bancos têm, muito semelhante ao que a aviação tem,
e que o sistema de telecomunicação já conquistou. Ou seja, a área de saúde está chegando em 4º lugar, já tem 3 outras que construíram muito bem essa interoperabilidade, e não se assustem, os dados não são estratégicos. O que são estratégicos são como você trabalha esses dados, como você vai fazer a governança desses dados, como você vai trabalhar no seu local esta plataforma de dados. Quem acompanha em detalhes esses movimentos de governo sabe detalhadamente que recentemente o governo lançou um edital em busca de parcerias para a construção do Hospital do Futuro, mas mais do que construir o Hospital do Futuro, ele pede claramente que a integração dos parceiros que virão a contribuir para isso interfiram diretamente no letramento do que é a inteligência artificial hoje na área de saúde. Dessa maneira, a gente entende que este player, que até então vinha se colocando apenas num sistema único de saúde, passa agora também, não só apenas através da sua Agência Nacional de Saúde, que é regulatória do mercado, principalmente medicina suplementar, pode ser, quiçá, interferir diretamente agora na obtenção de dados de uma maneira global e geral, que é um intuito, inclusive, para que você possa gerenciar algumas políticas públicas populacionais. Então, esse é o momento que a gente está vivendo, e são esses alinhamentos que a gente precisa estar buscando aqui dentro. Agora, qual é o ganho de tudo isso? Sem dúvida alguma, lá na ponta, a gente vai ter o ganho de eficiência, qualidade e sustentabilidade. E a governança, que a gente chamava de governança corporativa, e algumas instituições que já se atrevem a dizer que tem a governança clínica, agora precisa ter pelo menos um amadurecimento em mais algumas. Quais são? A governança de dados, que já vem aparecendo, né? Nós temos aí os CIOs que já estão comportando-se de uma maneira a construir essa governança de dados há bastante tempo, e vem agora trabalhando com esses data lakes que começam a ser trabalhados, mas hoje de uma maneira ainda muito delicada dentro das suas próprias instituições, e que certamente nos próximos anos terão que trabalhar isso de uma maneira coletiva. E será que estamos realmente preparados para trabalhar coletivamente essas informações? Compartilhar os nossos dados, que chamávamos de tão estratégicos? Será que a gente consegue entender que essa interoperabilidade é necessária? Dizer que, de fato, os dados do paciente são do paciente e que o mandatório maior de segurança para ele compete hoje a quem, de fato, pode trazer financiamento e, eventualmente, construções econômicas que garantam nuvens robustas e não pequenas instituições que nem o próprio Sistema Único de Saúde em unidades apartadas também consegue. Então, nessa maneira, uma das governanças que começa agora a se tornar imponentes e necessárias é a governança dos seus algoritmos, a governança do que você vai trabalhar, como aplicar essa inteligência artificial e como trabalhar de uma maneira geral nessa continuidade clínica de modelos que possam servir não apenas mais na sua instituição, mas que possam dar continuidade e que permitam não haver repetições de exames coletados, de informações que sejam necessárias para a continuidade de um tratamento, e quando o indivíduo, por diferentes razões, não quiser mais ir à sua instituição ou por algum momento em urgência ir a outra, ele poderá sim estar acessando esses dados de uma maneira operacional coletiva. Então, acho que esses são os grandes desafios que a gente está trazendo aqui para hoje, e certamente agora o grande passo da inteligência artificial, ela vai criar talvez aquele fator que faltava para nós migrarmos de vez para aquilo que é a entrega de valor. Até então, alguns momentos ainda se insiste no nosso mercado, tanto no Sistema Único de Saúde como também no privado, em busca de valores por pura e simplesmente ainda apregarmos que seria por volume, mas isso vem caindo cada vez mais por terra, e agora a inteligência artificial de vez acabou empurrando isso para um precipício, e ela vai conseguir dar-nos dados de desfechos muito claros e que serão utilizados por operadoras, serão utilizados por sistemas de saúde para garantir que aquilo que se tem, aquilo que se paga e aquilo que se consegue é de fato aquilo que se previu. Então, essas são as perguntas que eu deixo aqui para vocês, são provocações, e a gente coloca-se à disposição de todos aqui para estar respondendo dentro desses próximos minutos questionamentos que vocês gostariam de entender como a gente está caminhando nesse setor
de inteligência artificial, saúde e governança destes dados de uma maneira geral. Muito obrigado, Alex. Muito obrigado, Linus. Eu acho que você trouxe uma visão complementar, de fato, ao que as colegas trouxeram. E é isso, né? Eu acho que um dos pontos que você foi bem feliz, na minha visão, na sua colocação, é quando você fala relacionado a dados, né? Que os dados não são cruciais ali, mas é um fato. O dado por si só é só um dado, é só uma informação, né? Agora, como que eu faço isso, de fato, gerar resultado para a minha instituição? Eu posso ter um emaranhado de informação com um monte de inteligência artificial lá rodando. Se eu não sei qual o resultado que eu espero, o que aquilo vai alimentar, o que eu vou utilizar dessa informação e desse resultado para potencializar o meu negócio, de nada adiantou guardar um monte de informação, de nada adiantou investir um monte de inteligência artificial. Acho que o ponto, de fato, é esse. É o que eu quero com tudo isso que eu estou guardando. Senão eu viro só um acumulador, né? Muito legal suas reflexões. Obrigado por isso. E agora, pessoal, eu vou abrir para algumas discussões, né? Então, eu convido a todos a voltarem aqui à nossa mesa e vamos bater um papo. Vieram, muitas perguntas, algumas direcionadas para alguns de vocês, outras um pouco mais amplas. Eu vou iniciar com as mais amplas, algumas que eu já fui maquinando aqui para que a gente possa ter uma discussão que seja interessante e todo mundo consiga dar a sua opinião. Pessoal, o que eu fiquei refletindo da conversa de todos vocês? Nós temos hoje um ambiente de saúde que ele é complexo, que gera muito dado, que ele gera muita oportunidade. Nós temos lacunas que estão impactando para que a gente consiga alcançar voos maiores, que alguns outros segmentos conseguiram ir quebrando essas lacunas. A Mitsui trouxe um projeto muito interessante que quebrou algumas lacunas, né? A Marta trouxe uma visão sobre como que a gente coloca essa tecnologia também para apoiar isso, como que hoje a dependência do ser humano em tecnologia começa a corroborar para que a gente consiga fazer essas junções dentro dos nossos segmentos, né? E o Linus trouxe essa visão. Tá, é bacana, eu posso colocar em informatização, eu posso ter lá as minhas IAs rodando, mas se eu não souber para que eu quero todo esse resultado, de nada adiantou, só fui acumulando e empilhando custos. E nós sabemos quanto é difícil a gente gerar sustentabilidade dentro do nosso segmento, até porque as margens são cada vez menores, os desafios são cada vez maiores, né? E tudo isso acaba virando uma grande bola de neve para a gente aqui, nós líderes, resolvermos. Então, a minha pergunta em cima de tudo isso para vocês é: como que nós, líderes, podemos criar, de fato, um ambiente onde a gente possa buscar a melhor solução, eu possa, de fato, entender o problema e eu possa gerenciar este resultado para que ele possa, de fato, gerar sustentabilidade para a minha instituição? Como que vocês vêm fazendo isso dentro das instituições de vocês? E aí vamos começar por quem faz tempo que não está falando, que é a Mitsui, que foi a primeira que apresentou. Para você presenteada, né? O Alex, eu fiquei pensando aqui, né, refletindo durante a sua fala, e a minha visão é que tem algo muito maior, né, do que só a pontualidade do benefício. Porque para chegar no benefício, existe toda uma construção ali, e essa construção ela passa por muitas vertentes, né? E a primeira é o desenho do processo. Então, se a gente não tem processos organizados, claros, definidos, mesmo que a gente tenha a dor e saiba o que resolver, a implementação de qualquer processo, de qualquer ferramenta, né, que a gente acredita que vai trazer benefício, ela traz caos. Então, já vivi isso em alguns cenários, né? Como eu disse aqui, eu tenho uma representatividade aqui de 25 hospitais, que em alguns momentos, algumas ferramentas deram muito certo, e quando a gente foi pensar nesse rollout que a gente acreditava que era sucesso, a gente se esbarrava em uma limitação prévia de processos mesmo que estivessem bem definidos.
E aí eu acho que tem uma segunda questão que ela é base de tudo, que é a questão da cultura organizacional. Se a cultura ela não está preparada, se não é um direcionador estratégico, e se você não tem a alta liderança ali comprada com qualquer uma das vertentes que a gente tem aqui como visão futura, ou visão presente até, né? Às vezes demora um pouco, mas a gente pode até considerar presente. Eu acho que esse também é uma dor, e eu acho que aqui a gente preza muito em trabalhar ali toda essa disseminação antes, para a gente não ter um impacto depois. Claro que impacto sempre tem, qualquer mudança, seja ela que agregue valor ou não, quando você muda tem essa dor, né? E aí uma que vocês trouxeram aqui muito forte, que é a questão da interoperabilidade, né? A gente sabe que a gente passou e tem passado aqui por várias fases, né? Quando a gente fala inteligência artificial, a primeira ali era muito forte a questão da automação, né? E tudo isso era muito novidade. Hoje a gente está vivendo essa questão da previsibilidade, e agora o desafio é interoperabilidade, que foi falado aqui com muita veemência, e isso passa por investimentos, como você mesmo disse. E aí a gente tem que escolher aqui qual dor a gente vai sanar, porque a gente sabe aí da dificuldade de sustentabilidade do setor. E aí, para fechar, que eu acho que, considerando todas essas visões aqui que eu trouxe, uma coisa que a gente tem muito aqui claro quando a gente vai implementar qualquer processo, seja um piloto, seja algo que já está mais maduro, é a definição da governança. Porque se você também não tem um dono que faça aquele projeto, aquela ferramenta, ou acompanhe os gargalos, né? Porque a gente sabe que tem muitos pontos de atenção durante a fase, principalmente de implantação. Se a gente não tem essa governança bem clara, ela fica solta, né? E você não consegue o sucesso. E depois a governança de dados, né? Logicamente. Que, como o Linus trouxe aqui, os dados por si só não valem de nada, né? Se a gente não for utilizá-los para trazer benefícios. Então, acho que, do meu ponto aqui, o que a gente sempre tem em mente, se preocupa, né? Não que a gente consiga abarcar todas essas iniciativas aqui, nem sempre é tudo lindo, né, no mundo real, mas eu acho que os principais pontos são esses de preocupação, e é o que a gente tenta aqui amenizar. Bacana, Mitsui, né? E para você não se sentir como a primeira a responder ali, você pega de surpresa, eu vou adicionar uma pergunta para o próximo, né? Além do que você respondeu, queria ouvir de você, Marta, a sua visão em cima do ponto que a gente está discutindo aqui, mas eu queria acrescentar como que você enxerga a questão do retorno, né? Como que é medido este retorno por vocês? Né? Como que vocês... fiz todo um projeto, eu analisei, fiz todos os passos bonitinho, como que eu meço esse retorno? E como também que eu coloco meta, né, para ele antes dele iniciar? Boa. Bom, Alex, eu acho que da primeira pergunta... eu acho que falta muito a gente entender o que é problema, porque hoje, e daqui para frente cada vez mais, vai ter tanta coisa aparecendo que a chance da gente escolher alguma coisa porque é legal, porque é bonitinho, porque eu gostei, porque eu achei interessante, mas que não se relaciona com o meu problema é gigante, né? Então, eu acho que isso é um problema crônico nas instituições, né? A gente entender quais são nossos gargalos, quais são nossos reais problemas. Então, eu acho que essa é a fase 1, né? Entender o problema, e talvez aí esteja o problema, né? Então, eu focaria muito nessa fase da problematização. E a segunda é teste.
teste. Tem muita coisa legal e também tem muita porcaria aparecendo, gente. E muito mais porcaria do que coisa boa. E ok, vai ser assim mesmo, né? Então, não acredite no que alguém diz. Testa, né? POC existe para isso. Então, pega, testa, faz o seu teste, faz o seu diagnóstico e aí você começa a usar. Então, acho que da primeira pergunta era isso. E sobre o retorno, eu acho isso muito legal, porque hoje eu tive a oportunidade de começar a empresa mais tarde, né? Minha empresa começou em 2021. Então, eu já tive a oportunidade de começar num outro modelo de negócio. E eu já trabalho com desfecho com o meu pagador, né? Então, a minha remuneração já é baseada em desfecho. Então, acho que isso facilitou muito, ou dificultou, mas, enfim, para cá facilitou muito que a gente olhasse para as tecnologias já pensando um pouco nesse desfecho. Isso não é fácil, porque cada tecnologia vai ter o ROI dela esperado em cima de alguma coisa, né? Então, por exemplo, se eu estou trabalhando segurança clínica, eu não vou querer um ROI de desfecho financeiro em cima de, sei lá, contenção de custo, não é isso, né? Então, acho que tem que estar muito claro desde o início um pouco o que eu espero de resultado daquela tecnologia e como eu vou medir, né? Então, quando a gente começou a usar, por exemplo, a telemetria, né, que eu vou medir pressão arterial pela face, o que eu quero com isso? Qual é o meu objetivo? E o meu objetivo maior eram dois, né? Um, fazer com que os pacientes parassem de usar os aparelhos descalibrados de casa, que se a gente parar para olhar é terror e pânico. Então, esse era o meu objetivo primário. O meu objetivo secundário era que eu tivesse a curva de PA dentro do prontuário para eu melhorar o meu algoritmo de alertas. Então, todo o meu desfecho vinha em cima disso. E o ROI financeiro, ele vai ser secundário do meu aprimoramento de monitoramento, do meu menor gasto em cima, por exemplo, de aferições de PA que não precisam mais ser feitas por humano, né? Então, essa construção do resultado, ela tem que estar linkada com problema também, né? Por isso que eu falo que tudo daqui para frente vai começar com problema, porque a quantidade de tecnologias e de coisas novas que vão aparecer vão ser muito grandes. Não sei se eu respondi as perguntas, mas era isso. Muito bom. E na sua visão, Linus, como que você enxerga todo esse cenário? Acho que uma das vantagens, né, de a gente ter trabalhado no setor privado e ter migrado também para o setor público agora, é de você começar a ter um entendimento melhor do contexto geral de como a saúde se comporta, né? Com os vieses que a gente aprendeu, obviamente, quando a gente trabalhou no período em medicina suplementar, com os vieses agora que a gente aprende no setor público, né? No meu entendimento, a gente não consegue escapar para ter essa construção desse cenário hoje, sem passar pelo setor público, no seguinte ato, pelo menos inicial, que é o setor regulatório. O setor regulatório, ele tem esse papel de trazer pelo menos a linguagem comum que todas as empresas deveriam estar indo em direção. Então, assim, hoje, quem não está trabalhando no nível HL7, ou seja, quer dizer, é um nível de saúde, de excelência, né? No mecanismo FHIR, onde a gente trabalha essa linguagem de uma forma detalhada, e se você está atrás disso, ou não souber nem o que é isso, procure, porque realmente hoje é um ato regulatório importante que o Brasil estabeleceu para normatizar, principalmente o uso de dados coletivos digitais nessa transformação digital. Então, esse acho que é um ato fundamental e importante. Outras iniciativas que começam a se tornar coletivas, como a própria da ANAP, né, trazendo esse webinar aqui, onde a gente está compartilhando informações, já é um caminho muito andado, bastante interessante, que vai permitir que pessoas começarem a se perguntar se estão indo para os mesmos lugares, né? E, obviamente, a gente precisa começar a ter claro, quando a gente tem esses nossos dados, e já começar a se preparar para isso, a ter esse compartilhamento dividido entre as instituições.
Então, vamos esperar o governo regular isso e assumir que isso de fato vai acontecer? Ou será que a gente pode já, como uma instituição, uma sociedade que compartilha dos mesmos caminhos e interesses, né? Por exemplo, dentro da medicina suplementar, começar a criar cenários desafiadores, onde a gente já compartilha exames de pacientes, evitando que eles sejam duplicados, né? Trazendo reduções em escalas, né? Porque ele pode consumir numa instituição, você ficar feliz que aquele valor daquela margem, daquele exame entrou na sua, mas se você repete na outra, isso no sistema, de uma forma geral, onera. E a sua fonte pagadora de um sistema ou outro prestador de serviço é a mesma. Então, em algum momento, ela vai cobrar ou de você ou do outro, que, na realidade, isso não se repita, né? Então, esse mundo, ele não é tão sonho assim. Ele é possível. Eu acho que a gente tem que ir muito nessa direção, né? Quando você trabalha nesse mundo digital, hoje, um capítulo de inovação, ele é mandatório, né? Então, se você também não tiver hoje destinando dentro da sua instituição algo para que seja inovador, e inovador não é apenas tecnologia, são, como a Elizabeth trouxe, né, os processos que estão sendo compostos, reconstruídos, né? E aí, como vai se construir isso, né? As empresas de outros setores passaram por momentos extremamente difíceis em que construíram inovação sem permitir investimentos a fundo perdido. Aquelas que investiram a fundo perdido conseguiram assim, caminhar mais rapidamente em determinadas direções, outras não. Quer dizer, que caminho você vai escolher? Que caminho você gostaria de estar trabalhando com esse tema de transformação digital? E aí um alerta para vocês, tá? Sem querer jogar um balde de água fria. Esse mundo já foi. A gente tem IA, na melhor das hipóteses, por mais 5 anos. Porque a computação quântica, ela já é realidade, os grandes governos já estão trabalhando com ela vai entrar e vai desconstruir tudo que existe de criptografia hoje nos nossos sistemas. E como é que nós vamos trabalhar com isso? Então, assim, se estamos entrando, já estamos entrando atrasados. E vamos com que velocidade? Temos que ser rápidos. Então, é coisa para acontecer ontem, não é amanhã. Então, pensemos um pouco nesses desafios. Pessoal, agora, escutando e pensando aqui em tudo que vocês comentaram, né, e algumas perguntas que o pessoal está fazendo aqui, eu começo a pensar, tá, legal, né, a gente tem algumas discussões que foram bem interessantes aqui, a gente trouxe a visão de tecnologia, que não é só tecnologia, a visão de processo, né, um olhar um pouco mais abrangente e mais aprofundado em cima das nossas dificuldades aqui gerais dentro do modelo, como vocês estão vivendo e vislumbrando isso no longo prazo, né? Eu também concordo que dentro de uma linha de raciocínio, se eu tenho processos ruins ou informações ruins e coloco modelos de IA para poder gerar eficiência, eu estou gerando eficiência em coisas ruins, então vou potencializar o que eu faço de errado, né? E não vou criar um novo. Pensando em tudo isso, né? Como que vocês enxergam que o segmento de saúde está se preparando para isso? Eu acho que é o mais complexo, não é? Porque, como o Linus acabou de falar, a tecnologia ela avança muito rápido, né? Então, eu tenho no modelo atual para os próximos 2, 3, 5 anos. E aí já vai ter outra tecnologia, a gente já vai ter outras coisas que começam a ser geradas, né? Então, hoje, as profissões elas se mudam muito rápido e a quantidade de tecnologia aplicada também força a gente a criar novas alternativas, porque novos problemas também começam a surgir. Como que os profissionais de saúde, o líder de saúde, como ele se prepara para esse movimento, para se manter não só atualizado, fazendo curso, mas como que ele se mantém atualizado para a aplicação dessas ferramentas nos seus problemas do dia a dia, né? E aí, Mitsui, como você acha que essa equação consegue se resolver? Agora eu estou com receio de responder, Alex, depois do que eu ouvi aqui do Lino. Eu aqui, enquanto
enfermeira, eu estou tão feliz com tudo que a gente conquistou e com o quanto a gente já gerou aqui de eficiência do ponto de vista de desburocratizar processos. E aí você me diz que a gente está entrando na inteligência artificial, mas já está saindo também. Então eu fiquei bem aqui pensativa aqui com a sua fala. O Alex, quando a gente pensa que como os times estão se preparando, né? Eu acho que é o que eu disse, acho que o Lino é um estudioso profundo aqui, eu estou aqui representando a prática, né? O dia a dia aqui, eu não trago ciência sobre inteligência artificial. Mas o que eu vejo no dia a dia é que a gente ainda tem processos tão fragmentados e tão obsoletos, vamos dizer assim, que o pouco que às vezes a gente oferece, os profissionais já se sentem valorizados. Então, quando eu falo aqui, por exemplo, a gente tem, claro, que várias soluções aqui que, ao longo aí dos poucos anos, né, que a gente começou a trabalhar isso dentro da saúde, tem várias tecnologias, né, vários cases, mas eu vejo ainda, assim, dificuldades de padronização de processos dentro de um prontuário, né? Eu passei aqui por uma fusão recente e a gente hoje está trabalhando aqui fortemente na padronização mínima dos nossos prontuários, porque a gente tem vários sistemas diferentes e a gente não consegue fazer aqui uma governança de processos únicos tendo visões totalmente diferentes. Então, claro que tudo que a gente pensa ou o que a gente deseja sempre é para melhorar alguma coisa, né? Como a gente disse aqui. Então, naturalmente, eu vejo que os profissionais bebem dessa fonte de maneira muito positiva. Não quero dizer que todos tenham habilidade ou estejam preparados, né, para essa mudança, porque eu acho que isso... Não existe um curso que você faça, não tem... Eu acho que a gente vai se atualizando a partir de fóruns como esses, de benches, né, com outras empresas, mas a profundidade que a gente precisaria, essa a gente só vai saber vivendo. Então, o profissional, ele passa por várias dores aqui. Inicialmente, a dor da mudança, porque qualquer substituição ou mudança, ela não é fluida, nunca é simples, né? Você vai descobrindo aqui várias amarras, né, ao longo do processo, mas eu acho que quando a gente tem clareza, né, como a Marta trouxe, do objetivo fim, isso flui, né? O profissional, ele compra a ideia, né? Principalmente quando a gente consegue trabalhar de forma compartilhada e de forma cooperativa, né? Então, acho que é isso, né? Não temos receita. Resumindo, não temos receita. E na sua visão, Marta? Então, eu vou sair um pouco agora do institucional Minha Vida Hoje, Laços, e vou subir um pouco, né? Em algum momento já fui governo, já fui reguladora, enfim, vou para esse olhar mais macro, tá? Não estamos nos preparando. Isso é um hábito nosso, né? E aí vou dar um exemplo lá de trás, né? Quando começou de verdade a telemedicina, né? E isso começou a ganhar tecnologia, porque telemedicina a gente faz desde que existe telefone fixo, né, gente? Eu tinha 3 anos de idade, meu pai fazia telemedicina porque ele era pediatra, mas enfim. Quando começou de verdade a vídeo, em vez da gente preparar os profissionais para fazer isso, o que a gente fez? Uma nota do Conselho Federal de Medicina dizendo que não era para fazer, não é isso? Então é assim que a gente lida com tecnologia no Brasil, né? A gente acha que aquilo ali é um bicho que vai me tirar o emprego, então eu sou o quê? Contra, né?
E a gente está fazendo a mesma coisa com a IA, exatamente o mesmo caminho. E aí, o que eu acredito, né? Que assim, gente, tecnologia não tem freio, cara. Se você entrar na frente, você vai ser atropelado e vai ser levado. E é isso que vai acontecer. Então, de novo, a gente vai ter a tecnologia atropelando qualquer tipo de iniciativa que não houve de preparar as pessoas para que elas usem isso de uma forma melhor, né? Outro dia eu falei, assim, eu tenho grandes amigos que são radiologistas. Cara, amo eles, mas é legal eles começarem um curso de recapacitação. Alguém está falando isso para eles? Não! Continua abrindo residência médica de radiologia. Então, assim, essa lógica mais macro aí com relação à tecnologia, alguém precisa tomar a frente. E a gente não tem absolutamente ninguém tomando a frente. Sejam instituições de associações de profissionais, governo. E aí tem uma coisa que mexe muito comigo, eu estou contaminada, tá, gente? Eu estou contaminada com a China, já avisei para vocês, mas assim, existe uma coisa lá que se chama plano quinquenal. Os caras fazem um planejamento de 50 anos que tem recortes de 5, 10, 30. Então, eu, daqui do Brasil, consigo saber o que o cara está pensando da tecnologia, prevendo e estimulando em 50 anos. Né? Então, assim, essa falta de estrutura, de planejamento, porque isso vai guiar não só a saúde, mas guia a educação, guia as empresas, guia dinheiro, desvio, né? Para onde eu vou estar botando dinheiro, onde é que eu vou estar apostando. Então, a minha visão para isso é péssima, sabe, Alex? A gente está no salve-se quem puder. Quem tem condição e visão corre atrás, estuda, sai na frente. E aí a gente está num lugar muito privilegiado de fala, que é a ANAP, né? Mas a gente tem uma realidade dos outros, aí vamos falar de hospital, que é o ambiente que a gente está, né? Dos outros 6 mil hospitais, né? Se a gente baixar o nível ainda, né? Sair da complexidade do hospital e ir para baixo. Então, assim, não existe nada organizado para isso, muito pelo contrário. Eu penso algo parecido, né? E vejo que a nossa força de trabalho na área da saúde, ela foi treinada para execução, né? Eu lembro quando eu estava fazendo o meu curso, quando eu estava na clínica para atender os pacientes, e eu já tinha um monte de hospital informatizado, sempre, e quando eu ia atender os meus pacientes na clínica da faculdade, era no papel. O professor orientava fazendo papel. Se não tiver no papel, você vai... né? Então, assim, você é formado para ser um executor, você não é formado para ser um pensador. Só que nós estamos hoje na era do pensador, na época que você tem que pensar mais, porque a execução ela vai ser feita ou por uma automação de RPA, ou vai ser feita por uma inteligência artificial. Então, aquilo que é o básico, a tecnologia vai executar. Então, eu preciso que as pessoas pensem mais. Sendo que os profissionais não são treinados para o pensamento. E aí a gente começa a trazer um pouco mais para a nossa realidade do dia a dia. Se a gente lembrar dos anos 2000, quando a gente começou a ter lá um pouco mais de tecnologia dentro dos hospitais e nas clínicas, você chegava num pronto-socorro, você chegava num ambulatório para poder ser atendido, tinha um rolo de fita na porta, você puxava lá uma senha, sentava, aí a pessoa que estava lá no atendimento, ela digitava um número num PDAzinho e ficava lá um quadro vermelho que aparecia o número, né? Aí você ia lá, sentava e ela abria a sua ficha. Isso aí custava uns R$100 a preço presente, né? R$100, que é o rolo da fita. Hoje você tem, o paciente chega no pronto-socorro, ele tem um totem, que ele digita 300 mil coisas, imprime uma senha, ele senta, e foi pro mesmo tem uma TV bonitona, que está passando 300 vídeos, a pessoa chama o número da senha, ele vai lá e senta, né? Então, assim, a tecnologia que nós estamos aplicando é uma tecnologia sem pensamento. É uma tecnologia para resolver um problema
que está ali na frente das pessoas. Eu só quero agilizar o tempo de digitação da ficha. Só que não é isso. E aí, quando a gente começa a trazer para a nossa realidade do dia a dia, eu estou cobrando, por exemplo, do meu gestor de operação ali, da recepção, que ele gerencie o tempo de espera, que ele gerencie a abertura da ficha, que tenha ali a gestão das pessoas que estão trabalhando, a pessoa que faltou, que pôs atestado, o médico que está ligando para ele, falando assim, tem um paciente meu aí que está na recepção, que eu quero que eu priorize. E ainda assim, eu quero que esse cara pense em soluções. A solução que ele vai pensar é para tirar a pedra que está na frente dele. Exato. Ele não vai pensar nessa solução para 50 anos, porque ele vai resolver o problema atual. E nós estamos neste momento, porque nós trabalhamos sempre dessa forma. O que eu acredito muito é que a gente tem que começar a tirar este pensamento do dia a dia e ter pessoas pensando, de fato, em soluções que vão gerar soluções reais para o nosso dia a dia. Não é a criação de um totem que vai imprimir uma folhinha bonita e eu vou chamar o paciente. Não é isso mais. Já foi em algum momento, mas não é mais. Agora a gente precisa aumentar a nossa criticidade do pensamento para soluções de longo prazo, não mais aquilo do imediato. E aí, Linus, o que você pensa disso? Putz, olha, eu acho que você foi muito feliz em dizer que realmente a gente está na era do pensador, né? Isso fala muito a favor de que realmente a inteligência artificial chega para dar essa contribuição cognitiva e justamente para você utilizar mais o seu cérebro como ser humano, né? Eu acho que a resposta poderia ir pelo menos por 2 níveis, né? No nível individual e no nível empresarial ou institucional, né? No nível empresarial e institucional, o mundo hoje, ele já roda data-driven, né? Ou seja, você tem que trabalhar com os dados dessa forma. O que a gente precisa lembrar é que o data-driven não esquece do human run, ou seja, ele, na verdade, é uma composição, é impressionante muitas vezes quando a gente ouve ainda, né, algumas falas, né, em que a gente está ainda no data-driven, mas o data-driven só tem razão de ser se for para o human run, ou seja, tem que ser rodado pelos seres humanos, né. É óbvio que dentro das instituições, de uma forma geral, passa por capacitação técnica, reconstrução de cultura organizacional, restabelecimento do que é uma governança, né? Um dos grandes momentos hoje dessa construção de governança corporativa é o quanto dentro de um board não vale a pena ter hoje uma IA com direito a voto, né? Quer dizer, olha só. Então, assim, se vocês hoje passarem por qualquer desses cursos formadores de governança corporativa, já tem hoje um capítulo lá que é qual é o papel do avatar IA que vai sentar no board e para ele contribuir. Aí a gente fala, nossa, que mundo nós estamos entrando. Sabe desde quando existe o board com IA? Desde 1970. Empresas multinacionais gigantes da indústria farmacêutica já usam inteligência artificial no formato como a gente conhece, da década de 70 para cá. Obviamente não com a velocidade que a gente chegou hoje, mas elas já conseguem trazer isso. Do ponto de vista individual, se eu fosse dar um conselho, e conselho quando a gente dá não é muito bom, mas para a gente pelo menos ter essa provocação, não fique esperando alguém para validar os dados da IA. Se atreva a usá-la para entender o que ela te fornece. Então, se você é um médico, é clínico, uma enfermeira na prática, ou se você trabalha numa área administrativa, tente você mesmo utilizar, porque hoje nem é necessário mais você ter tanta habilidade de construir os prompts para obter o que você pensa. Você pensou torto, a IA corrige sua tortuosidade. Você pensou de uma maneira que ela traz algumas alternativas, ela já vem com alternativas, ela não entrega só aquilo que você pediu. Por que eu digo isso? Para também nós perdermos um pouco esse receio que foi criado, e oportunamente criado, né? E também que tudo que vem de lá, como o Alex bem colocou, né? A gente, às vezes, coloca a IA dentro de um processo torto e fica querendo que ela corrija o processo. Mas se você não pediu para ela corrigir, no melhor das hipóteses, ela vai acelerar o teu processo, mas não vai trazer as soluções novas para aquele processo, né? Então, no seu dia a dia, comece a exercitar o seu intelecto
validando o que você encontra na IA, né? E, de novo, um exercício muito legal. Pede para mais de uma IA validar o que você encontrou e você é a quarta IA. Não esqueça que a sua inteligência, que não é IA, que é uma IH, né, uma inteligência humana, né, ela ainda tem mais capacidade de análise crítica nessa hora para entender e fazer essa confluência de resoluções. Então, eu acho que a gente está nesse mundo data-driven, eu acho que ele está gerando oportunidades na área assistencial para que as pessoas voltem a se acomodar e atender ao paciente. Olha que coisa interessante. Só que a gente vai ter que reaprender a ter tempo para conversar com o paciente. Porque antes a gente perdeu o tempo, foi gastar a nossa energia imputando dados em computadores que apenas criavam dados e não traziam perguntas para você. Hoje a IA te devolve com perguntas e você precisa rapidamente devolver com respostas. Então, eu acho que esse é o mundo que a gente está criando. Muito bom. Eu acho que, pessoal, a gente teve algumas visões bem interessantes, bem complementares aqui, com 3 skills diferentes de pensamento, que, pelo menos na minha visão, foi algo que foi bem engrandecedor para a nossa discussão. A gente está chegando agora para os 3 minutinhos finais aqui do nosso bate-papo, e eu queria passar a palavra para vocês se despedirem, né? Aí 1 minutinho para cada um. Se despedir, dar alguma última mensagem, se quiser deixar rede social, alguma coisa que vocês queiram compartilhar para as pessoas conseguirem falar com vocês também, fiquem à vontade. Vamos começar pela Mitsui de novo. Obrigada, Alex. Acho que foi uma mesa riquíssima. Aprendi muito, já anotei várias coisas aqui, tá? Porque, Linus, obrigada pela aula, tá? A Marta comentou aqui que a gente tem poucos espaços, né? Ou pouca divulgação ou capacitação. Te convido aqui a trazer, né, todo esse seu conhecimento aí, que realmente foi riquíssimo. E agradecer o público, né? Vi que teve uma grande participação. E, claro, fico aqui à disposição, né? Nas redes sociais, podem me acessar, estou super à disposição. E, assim, criei a expectativa, viu, Linus, com tudo que a gente está vivendo aqui, mas agora eu vou ficar pensativa aqui com os seus 5 anos de sobrevivência da IA. Acho que eu vou levar isso aqui como um certo trauma, mas eu vou me aprofundar nisso. Muito obrigada, legal. Viu? Marta? Bom, gente, só agradecer também, não só a riqueza do que a gente discutiu aqui, mas o convite de novo aí da NAP. Eu acho que a gente vai ter mudanças tão rápidas, né, em tudo daqui para frente, no nosso dia a dia mesmo, na nossa vida, que a gente precisa estar muito atento, né, e ter um critério de decisão e de escolha aí bastante aguçado, né? Então, eu gosto muito da coisa de olhar para fora e ver o que está acontecendo. Vou deixar meu e-mail, marta.com@laçossaude.com. Quem quiser entrar em contato, estou à disposição. Obrigada de novo, Alex. Obrigada, NAP. Linus? Obrigado aí mais uma vez, Alex, aí por estar intermediando essa mesa, que foi bastante rica realmente. A NAP aí pelo convite, né, nas conversas preparatórias, né, todo o grupo que eu sei que se dedica muito a isso, né, e obrigado pelas gentilezas também, Elizabeth, Marta. O que é importante aqui, acho que para nós todos, né, e se for deixar uma mensagem final, realmente se preocupem hoje com a governança. Como você vai fazer a gestão de tudo isso? Eu acho que esse é um caminho muito legal. A gente usa governança, na verdade, na vida pessoal e na vida profissional, e eu acho que ele é um tema que realmente merece respeito, e a gente precisa se apoderar dele, né? Muitas vezes é o que a Marta falou, né? Quando a gente não se apodera, alguém vem lá e toma decisões esdrúxulas, e muitas vezes não competem mais para a nossa atualidade, né? Bom, o meu nome não é muito difícil, né? Se vocês entenderem que meu nome é de um cientista, né? Que é Linus Pauling Facina, né? É fácil de gravar e é fácil de achar no LinkedIn. Mas o meu e-mail no Einstein é linus.facina@einstein.br. Então, fica fácil também de me encontrar. Pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Foi, de fato, engrandecedor. Aprendi muita coisa. Foi, de fato, uma aula. Acho que não só para mim, mas para todos que acompanharam aqui a nossa discussão.
E para todos que acompanharam a nossa discussão, gostaria de agradecer a presença. Eu também estou presente bastante ali no LinkedIn, Alex Vieira, quem quiser me seguir lá, fiquem à vontade. Sempre estou publicando coisa bacana lá. E, mais uma vez, convidar todos para as próximas jornadas digitais, né? A ANAP, durante o ano todo, faz várias jornadas digitais, e isso eu acho que é um meio para a gente discutir cada vez mais, né? Soluções e problemas, e aprender um com o outro, e eu acho que isso que é o grande legal da ANAP, que está complementando, mais uma vez, agora, este ano, 25 anos. Então, 2026, 25 anos de ANAP. Se liguem aí na programação do ano, que tem muita coisa legal por vir. Beleza, pessoal? Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.